Aloha, aqui é Cadinho. Aqui é baixinha. E esse é mais um episódio do Casal Nota 10. E se liga nessa. Nesse episódio, esse episódio vai ser dureza, porque a gente está tentando antecipar, e faz tempo que eu estou falando com a baixinha, para antecipar um tema, que é um tema que eu acho que a gente já falou nos episódios anteriores, que algo aconteceu na nossa vida e que acontece até hoje, que é algo que a gente até hoje tem que superar e que a gente em algum momento ia ter que falar. E vai ser nesse episódio que nós vamos falar sobre esse assunto, porque muitos episódios no futuro vão se basear nesse assunto. Então esse é um episódio imperdível. Então vem com a gente que agora você vai conhecer o que é que nos assombra. Tchan, 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 tchan. Bom, baixinha, então, como é que a gente faz essa conexão? As pessoas que estão nos acompanhando aqui, a gente já citou algumas vezes, vai ter alguma coisa que a gente vai falar, e por que na verdade não foi a gente, eu falava isso porque eu achava que era algo que a gente tinha que compartilhar com a galera que está junto com a gente nessa jornada do Casal Nota 10, porque foi algo que foi muito importante na nossa vida, em vários aspectos, mas o principal é que talvez, dá pra gente dizer que foi o maior problema que a gente teve que lidar na nossa vida? Sim. Sim, né? O maior problema que a gente teve que lidar na nossa vida. E poxa, se a gente está aqui num podcast onde a gente vai compartilhar um monte de temas que a gente discute aqui no nosso cafezão CN10 com o público, em algum momento isso viria à tona. Só que muitas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente vai discutir têm origem, talvez, nesse problema. Logo, foi por isso que eu achei que a gente tinha que trazer logo no início, num dos primeiros episódios, esse tema, para a gente poder compartilhar e referenciar ele mais adiante. Por isso que eu acho que esse é um episódio imperdível, por conta disso. Bom, então eu acho que a gente precisa dizer quando foi que começou, como começou. E eu me lembro que num outro cafezão CN10 que a gente estava conversando, você lembrou de logo que nasceu o nosso filho. E fala um pouco sobre isso, porque eu acho que, eu não sei se tudo começou ali, mas ali foi um ponto importante para esses outros problemas, como a gente descobriu esse problema mais adiante. Então, logo depois que eu tive meu filho, pronto, quando eu cheguei em casa, e agora? Aquela baita responsabilidade. Eu achei que estivesse preparada, né? A gente sempre acha que está preparada, mas não. Então ali eu já comecei a enfrentar um processo de depressão. Depressão pós-parto. Pós-parto, isso. Talvez eu tenha contribuído, agora que eu estou me lembrando de uma parada que vale a pena contar. Eu acho que a gente vai ter que ter um episódio também só sobre isso que eu vou falar aqui. Que são as crenças, as coisas que a gente aprende com os nossos pais e que a gente quer replicar de alguma maneira porque a gente aprende com eles. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas a gente replica. Então eu sempre ouvi, por exemplo, da minha mãe, que olha, quando a gente tem um filho, nós temos que dar conta do nosso filho e não podemos e não devemos depender de ninguém. Ainda que você tenha essa opção. Olha só que interessante. E o que aconteceu? Quando o nosso filho nasceu, chegamos em casa e aí estavam as vovós todas lá, né, paparicando o moleque. E nessa paparicação eu estava vendo a hora avançar e quando chegou lá num determinado horário, que eu não me lembro também, nesse nível, né? Eu falei, ei galera, tá na hora de todo mundo ir embora. E aí todo mundo olhou as vovós olharam uma para a cara das outras, assim, como assim, né? Tipo, vamos deixar vocês aqui sozinhos com essa criança recém-nascida? Meio que elas já tinham combinado, assim, de alguém ficar, né, comigo lá, para passar a primeira noite, né? Aquela primeira experiência, né, da noite com uma criança chorando, enfim, às vezes com cólica, enfim, eu tenho que amamentar, aquelas coisas, né? Primeira noite, sozinhos, né? Mas olha que coisa interessante. Minha mãe,
que construiu um pouco essa crença em mim, lá tava doida para ficar com o neto. Doidinha. Doida para cuidar do neto. E eu botei todo mundo para correr. Ficou Cadinho, Baixinha e o nosso filhote só em casa na primeira noite. Eu não esperava isso, né? Porque é aquela coisa, né? Aquele medo. E agora? Como é que vai ser? E pra cuidar, e se chorar, e como é que troca a fralda, e aquele desespero. E conta você que E fez. foi cesárea, né, Baixa? Foi isso. Sim. Muita dor, enfim. Enfim. É de cada um, né? É de cada um. Mas em algum episódio a gente vai falar sobre filhos e o impacto que o filho tem na relação. Mas é só que esse ponto, só para entender o seguinte, a gente tinha a opção de ter muita ajuda. Com certeza. Só que eu que botei geral para correr. Exatamente. E falei assim, nós vamos criar o nosso filho. Aí eu fiquei bem chateada, chorei muito. Pois é. Então você botou a mulherada para correr. Botei a mulherada para correr e tá aí, vamos cuidar do nosso filhote. Claro, mais adiante a gente acabou recorrendo à ajuda porque a gente viu que o bicho pegou. Muda a vida completamente. E aí eu acho que no caso da mulher, muda a vida, no nosso caso, no caso do casal, muda a vida dos dois, a parte externa. Mas internamente, eu acho que em termos de hormônios e tudo mais, cara, muda para você, mudou internamente e externamente. Então realmente o baque é muito grande. E ali já começou, agora eu tô lembrando já o meu problema com excesso de cuidado, excesso de zelo e aquela coisa meio que doentia também. A responsabilidade é enorme, né? A responsabilidade é enorme, então... aquela coisa que eu já escutei muita mãe falando, né? Eu fico escutando, aproximo. Pra ver se meu filho tá respirando. Se tá respirando, entendeu? Então aquela coisa louca, né? Que a gente quer ter certeza de que tá tudo bem, né? E é uma coisa nova pra gente, né? Era uma coisa nova pra gente, né? Recentemente eu vi uma matéria, uma entrevista, sei lá onde foi esse troço aí, mas eu sei que era uma mãe falando que, por incrível que pareça, você, para proteger, você pensa no pior, você tem uns pensamentos ruins e aí, por isso que você fica ali em cima. Esses pensamentos fazem com que ela tenha uma super proteção, uma proximidade muito grande ali e para chegar nesse extremo de toda hora ir lá olhar para ver se a criança está respirando, né? Exatamente. A gente não teve experiência de segundo filho e todo mundo diz que no segundo filho não é assim, é bem mais tranquilo. Faz sentido, né? Porque eu acho que com empresa também é assim. Com a segunda empresa já é mais tranquilo do que com a primeira. Mas mas o fato é que você caiu em depressão ali. Isso. E foi a primeira vez que a gente teve que lidar com uma, digamos assim, depressão tá enquadrada em transtorno mental? Agora você me pegou. Porque eu tenho transtorno que leva à depressão. Sim. Então, mas eu não sei se está enquadrado ou não. Mas o fato é o seguinte, foi a primeira vez que a gente teve que lidar com... E a outra crença nossa, que depressão era frescura, certo? Isso. Na época a gente tinha a crença de que depressão é frescura, falta do que fazer, falta do que se ocupar. E me perdoem se tiver alguém aqui escutando, mas assim, já tivemos essa crença, já obviamente superamos e em especial por isso que você vai escutar aqui nesse episódio, tá? Superamos não só essa, mas muitas outras crenças que a gente tinha com relação a comportamento e a problemas mentais, né? De uma forma geral. Bom, então aí eu acho que foi a primeira experiência que a gente teve com depressão, que foi difícil da gente lidar, mas a gente superou. Isso. Não me lembro, a gente procurou médico, nada, foi? Não, Não tomamos remédio, nada? Na verdade... Quando fala tomamos é você, né? Você que teve a depressão. Não, na verdade foi uma conversa mesmo com a pediatra. E ela falou, poxa, deixa um pouquinho o seu filho com sua mãe ou sua sogra e sai um pouquinho com seu marido, porque eu já estava naquela que eu não queria sair de casa, né? Porque você fica, né? Na depressão você não quer sair, você não quer ver gente. Então, mas como eu nunca tinha tido essa sensação, enfim, o que a pediatra falou foi, sai um pouquinho com seu marido, e deixa o seu filho um pouquinho com as avós, e tá tudo bem, mas sai para se divertir um pouquinho, saia de casa, né? Porque o foco era meu filho o tempo todo. Tá, mas então, a gente não procurou nenhum... A
gente Não, compartilhou na isso época, com a não. pediatra Não, e a até porque eu não pediatra via deu nada essa de- dica. Exatamente. Né? E essa dica, de alguma Até forma, porque foi a o gente tempo. escutava muito falar sobre depressão pós-parto, né? Tá, mas hoje a gente sabe que, assim, apesar disso ter funcionado pra gente, não funciona pra todo mundo. Tem Sim. gente que tem que procurar Sim, eu um digo médico que e na tomar época- medicamento, caramba, Isso. e tal. A gente nem sabia que o nome Não. disso era depressão Há 20 e pós-parto. poucos anos atrás, não. Pois é. Tá, até mais recentemente é que se fala mais abertamente sobre esse tipo de problema. É. Então, assim, pra gente funcionou legal, a gente avisamos aos avós, os avós adoraram. Mesmo aqueles que nos ensinaram que nós tínhamos que cuidar dos nossos filhos, adoraram poder cuidar dos nossos dos netos, né? E era engraçado que a gente saía e a gente... o único assunto que tinha era o nosso filho, né? A gente só falava e acabava voltando correndo para pegar ele. Exatamente. Mas saía um pouquinho, saía de casa. Conseguia sair de casa, né? Exatamente. E foi legal. E aí a gente superou, beleza, isso aí. Aí a gente começou a prosperar. E aí foi quando a gente começou a prosperar nos negócios, no trabalho. Você passou no seu concurso público. 2. Então a baixinha tinha uma parada que eu não aceitava no passado, né? Porque eu sempre gostei de empreendedorismo, acho que eu já falei isso em algum episódio, eu não sei. Sempre fui ligado nisso e eu dizia, não, você fazer concurso público em hipótese nenhuma, mas meu sogro, ele foi funcionário público, ele é funcionário público, né? Aposentado, e ele sempre vem, enfim, queria que os filhos seguissem o mesmo caminho. E a baixinha sempre quis seguir nesse caminho também. Na verdade, desde que eu comecei a universidade, eu já comecei com foco em concurso público e já me preparando para concurso público. Legal. É interessante porque esse discurso, de alguma maneira, ele é completamente divergente do discurso que eu tenho sobre empreendedorismo. Mas hoje eu entendo e eu compartilho com as pessoas que, olha, minha esposa é funcionária pública, né? Só que eu titoli por muito tempo. Olha aqui, vários momentos que eu estou descobrindo aqui que eu fui o cara chato, né? O pentelho da parada e causei alguns problemas, tá? Mas, aqui eu me lembro, não, você vai empreender, você vai, sei lá, ter um negócio e você não vai depender de governo, de estado, de nada. Isso. Só que aí eu senti que isso era teu desejo, era teu sonho. Até que um momento eu falei, pô, Baixa, vai lá, porra, segue adiante, faz o que você gosta e tal. E foi muito rápido. Porque eu tentei 2 concursos, os 2 que eu tentei, eu passei nos 2. Né? Então passou no município e no estado, muito legal. Então, assim, tipo... Isso foi bacana, e do outro lado também nos negócios estavam indo bem, então a gente começou a prosperar. E nessa fase a gente tinha um sonho, eu não sei se era um sonho seu também, mas eu tinha um sonho. Não, seu. Não era um sonho meu morar numa casa grande. Isso. Né? Ter uma casa grande, aquela coisa, o nosso filho, ele vai querer correr no quintal. Até porque ele já estava com uns 4, 5 anos. Quando a gente foi? A gente foi pra casa, Tá, então ele vai querer correr no quintal, eu quero fazer churrasco, eu quero fazer festas, aquela coisa que o homem quer a parte ali da churrasqueira Não, e éramos muito jovens, né? Porque você casou com uns 3 anos, né? Exato. Então éramos muito jovens. Então a gente queria poder fazer mais coisas, né? Com a família. Isso. E aí a gente conseguiu realizar esse sonho. Então fomos morar numa casa grande. E aí agora... E aí ali foi quando... então aí foi quando eu comecei tomei posse nos 2 concursos e comecei a trabalhar, sair de casa. Beleza, e aí você voltava também igual a mim no final do dia. Sim, tínhamos alguém para cuidar da casa. E filhote, tava em creche? E aí já estava estudando, né? Ele Tá, estudando. Beleza. E na volta ia para casa da minha mãe. Nada diferente da realidade da maioria dos casais. Exatamente. Os 2 trabalhando, Exatamente. depois que tem filho, tem aquele tempo inicial de ter o cuidado com o filho e depois a mulher tem que voltar ao trabalho também. Exatamente. Então nós 2 trabalhando no final do dia. Só que aí alguma coisa estranha começou a acontecer, que a gente não sabia o que era. Conta um pouquinho. Então você que começou a perceber, né? Não, mas conta o que você fazia, o que você pensava, o que te dava vontade de fazer quando você chegava em casa, que você... Então, quando eu chegava eu queria colocar, eu achava que as coisas não estavam do meu jeito, né?
E a menina ia lá, ajeitava tudo com carinho, mas eu colocava tudo do meu jeito. E limpava, né? Porque achava que não estava limpo o suficiente. E aí a coisa começou a ficar bem crônica, né? Ou seja, nós tínhamos uma menina que trabalhava pra gente, pra cuidar da limpeza. Deixava a comida pronta, limpava, né? Lindo, né? Tudo, Sonho da maioria dos casais. Tudo Perfeito. legal. Só que você chegava... Eu tinha que refazer, passar por todos os cantos da casa, mesmo lugares que como a casa era grande, lugares que a gente não usava durante a semana, eu tinha que abrir, rever tudo, ver se está ok, e se não tivesse eu ia limpar de novo, enfim. Eu ficava... No final do dia eu estava exausta, né? Porque eu chegava assim, por volta de mais 5 e pouco, eu já estava em casa, 5h30. Então, 17h30. Então, isso me deixava exausta, né? Sim, aí naturalmente tem uma série de impactos, aí até mesmo para lidar com o filhote, para lidar comigo, para me dar atenção também quando eu chegar. Exatamente. Quer dizer, me dar atenção, é um negócio meio louco, né? Mas assim, trocar a atenção, né? Eu a você, você a mim e nós ao filhote. Mas eu me lembro que isso já era um motivo, esse foi um dos primeiros motivos da gente começar a discutir sobre a faxineira, porque eu dizia, demite ela, né? Porque já que você vai refazer o trabalho todo, por que a gente tem uma faxineira? E ao mesmo tempo você dizia, não, a gente precisa dela, só que você refazia todo o trabalho dela. O problema não era ela era ótima, fantástica, só que o problema era comigo. Só que a questão é que essa parada foi se intensificando e junto um desgaste enorme no nosso relacionamento, porque eu também, óbvio que eu chegava aqui cansado mentalmente, mas você estava não só cansada mentalmente, como fisicamente. Estava exausta. Então, isso atrapalhava, obviamente, em diversas dimensões de um relacionamento, inclusive na questão sexual, mas essa eu acho que a gente até tiraria de letra se fosse só essa. Eu acho que tinha um desgaste das discussões que a gente tinha, porque não fazia nenhum sentido, né? Pensa bem, eu chegava e falava assim, cara, tu chegas antes da maioria das pessoas chegam do trabalho. Tu podia ficar aqui de bobe, né? E só brincando com o filhote, e tu vai cuidar de limpar a casa, refazer todo um trabalho que já foi feito pela menina que a gente contrata. Então beleza. Na verdade eu não queria que você demitisse, eu queria que você parasse de fazer. Só que pior do que isso, você não parava de fazer, você fazia cada vez mais. E cada vez mais, e cada vez mais. E caraca, só de falar disso eu me lembro. Agora, assim, é uma parada que eu acho que essa fase da nossa vida, Baixa, eu meio que criei um bloqueio, sabe? Que a gente evita um pouco de falar sobre esse assunto, porque foi daí que nasceu um problema que de alguma maneira a gente administra ele até hoje, né? E com esse desgaste, a gente foi chegando quase que um limite, aquele limite de tipo, acabou, né? E aí eu perguntava para as pessoas e as pessoas diziam, cara, é porque o trabalho dela é moleza, né? Ela é funcionária pública, ela não tem o que fazer, por isso que ela faz. Arruma uma coisa para ela fazer. E aí e aí vem aquelas paradas machistas, né? Que eu confesso, cheguei a pensar também, né? Mas eu tenho que compartilhar que é verdade. Eu pensei nisso. Tipo, é falta do que fazer. Vai lá, vai fazer a comida então. Então, pô, né? Vai ocupar a mente e tal. Já que você tem mais tempo, né? E ainda tinha um dia, eu trabalhava em 2 empregos públicos e eu ainda tinha um dia na semana de folga, que era sexta. Então eu ficava sexta, sábado e domingo em casa. Então, na minha cabeça era o seguinte, como você não tem o que fazer, faz o que não precisa ser feito. Então vai fazer outra coisa que precisa ser feita, né? E me arrependo desses pensamentos, porque mais adiante eu descobri de que se tratava. Mas isso chegou a gente num limite assim, tipo, a gente estava realmente no vermelho, no sentido de que, cara, a gente vai terminar, né? Não vai dar para seguir esse relacionamento. Então, aí foi quando
Ali, na verdade, então, eu já não aceitava, então eu chorava muito, muito, toda noite eu chorava, aí vinha o meu filho, vinha você, né, tentar me acalmar, e eu não entendia realmente o que estava acontecendo. Aquilo ali, eu tava ficando louca, tava enlouquecendo, porque eu de fato, eu não sabia por que eu tinha que fazer, refazer. Às vezes eu fazia lá, colocava as coisas do meu jeito, e depois eu refazia, né, então... Eu não entendia o porquê daquilo, né? Então aquilo tava me deixando louca. Que isso não é uma coisa, não é lógico uma coisa dessa, né? Não tem lógica nenhuma. Por que isso está acontecendo? E aí foi quando você, na verdade, eu já tava assim, enlouquecendo mesmo. Não, né? E eu prestes a falar, pô, vamos terminar isso, vamos acabar com esse negócio, porque não tá dando, a gente não tá tendo uma vida de casal, eu não né? sabia o que estava acontecendo. E foi, na verdade, foi você. Não, então, beleza. E, assim, um pouquinho antes de tomar a decisão de separar, eu resolvi começar a pesquisar seriamente. Na verdade, eu comecei a pesquisar pelos comportamentos. Ah, não, mas teve uma parada que marcou muito. Foi você praticamente desmaiada na cozinha, de tanto passar pano na cozinha, repetidamente, de exaustão mesmo. Foi isso mesmo. Essa imagem foi muito marcante e o que me fez pensar, cara, se não é uma coisa, se a gente conversa, ela não consegue me explicar o porquê que ela tem vontade de fazer isso e porquê que ela não consegue resistir, deixa eu ver se tem alguma explicação para esse negócio. Aí eu comecei a pesquisar mais, mas através dos comportamentos. Eu comecei a pesquisar comportamentos assim, assado, tarará, tarará, na internet. E eu comecei a ver outras pessoas relatando comportamentos semelhantes. E aí eu comecei a trocar mensagens com algumas pessoas e tal. E eu não sei se foi exatamente nessa época, eu não me lembro, mas eu me lembro de uma revista. Na verdade, você me deu uma matéria e falou assim, baixa, lê sobre isso aqui. Que eu imprimi, achei... Se eu não me engano, era uma mulher relatando o problema dela. Não, já era fechando já era dando o diagnóstico. Exatamente. Tá. Ali já era um diagnóstico. Mas montava casos e tal. Exatamente. E o que ocorria com o transtorno, né? Na verdade, a gente descobriu que era um transtorno. E ali, quando eu terminei de ler, não sei quantas folhas eram, eu comecei a chorar e falei, Cadinho, essa sou eu. Pronto, ali... você se viu ali naquele comportamento, naqueles casos. Vários relatos, né? Além da história, além do que eu li sobre o transtorno, as histórias relatadas por outros pacientes, né? Então eu me senti ali dentro realmente vivendo aquele problema, né? Então foi ali que a gente descobriu. Mas a gente está falando aqui transtorno, mas eles, eventualmente quem está nos ouvindo aí não sabe do que está falando. Então a matéria contava casos semelhantes e a Baixinha se viu ali em algumas histórias, né, por conta do comportamento e dos pensamentos. As pessoas relatavam ali o que elas pensavam e como era difícil elas resistirem àquela vontade de fazer aquela coisa e não resistiam. E é daí que vem a compulsão. Aliás, a gente falou um pouquinho de compulsão no episódio passado do ciúme, né? E aí eu já tinha me lembrado desse tema que eu sabia que a gente em algum momento ia ter. Eu comecei a descobrir vários comportamentos. E aí essa matéria falava sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o hoje famoso TOC. Mas eu me lembro que na matéria não era TOC na época, eu acho que não era DOC. Eu acho que Só que eu não me... Distúrbio, era exatamente, na época nem se chamava de TOC, distúrbio obsessivo compulsivo. Mais adiante rebatizaram esse transtorno, essa patologia para transtorno obsessivo compulsivo. Na época era DOC, exatamente. E o que aconteceu foi que a gente, então agora que a gente já sabe, né, o que você tem, então vamos tratar. E aí começamos a passar por vários médicos psiquiatras, né? Porque normais, de plano de saúde, eu acho, né? Normais de plano de saúde, olha, tem que ir no psiquiatra, não tem jeito, vai ter que entrar na medicação, enfim.
E aí começamos a buscar psiquiatras, né? Especializados nessa área. Mas, na verdade, eu passei por uns 3, se eu não me engano. E a verdade é que eu estava me sentindo assim como se fosse uma cobaia deles, né? Porque eles não sabiam o que eles estavam tratando, né? Então, 2 abriram um livro assim na minha frente para poder, peraí, me diz aí quais são os sintomas, deixa eu me certificar de que é isso mesmo, olha, então, o medicamento, isso lendo lá no livro deles lá, então, o medicamento para isso aqui que você tem é isso, aquilo, eu falei, caramba, eles os médicos não conheciam ainda. Então assim, eu tô sendo cobaia, né? Então eu comecei a tomar uns remédios assim muito loucos, né? Assim, que não me faziam bem. E aí foi quando você falou, já passamos por 3 médicos, não tá fazendo efeito. E assim, quando a gente diz assim, falou, tipo, o bicho, apesar da gente ter descoberto, a nossa vida tava terrível. O relacionamento tava por um fio. Mas como a gente pelo menos descobriu que tinha um nome aquela coisa, isso fala assim, vamos tentar descobrir a gente como... já tinha um caminho, né? Exato. Só que na época os médicos desconheciam realmente. Então, assim, eu ficava ali, caramba, e agora? Porque eles não sabem como me tratar, né? E aí eu fiquei mais perdida ainda, né? E tomando drogas que realmente não faziam efeito nenhum. Então, né? mas eu me lembro um momento que foi um momento, não foi de virada, mas que a gente conseguiu subir, sei lá, 1 ou 2 degraus, foi quando quando saiu numa matéria, eu não sei se foi numa grande revista aí, que eu não me lembro de circulação nacional, uma matéria falando de artistas. Eu me lembro que nessa revista eles citavam artistas. E dentre eles tem um que eu acho que hoje é conhecido por todos, porque ele também já abriu publicamente o transtorno que ele tem TOC, é o Roberto Carlos. E isso me chamou muita atenção. Essa foi uma matéria enorme na revista e obviamente eu te mostrei também essa revista. E quando nós vimos aquilo, eu falei assim... tinha uma psiquiatra que era entrevistada falando, eu falei assim, é essa psiquiatra que nós temos que encontrar, porque ela trata do Roberto Carlos. Ela conhece do assunto, ela realmente conhece. Ela conhecia, exatamente. Na época era desconhecido. Era raro encontrar um médico que entendesse desse assunto, conhecesse. Então, nós fomos atrás até que encontramos o consultório onde ela atendia. E não preciso dizer que era uma baba, né? Era caro pra caraca. Mas, do jeito que tava, era assim, ou a gente encontrava um jeito de fazer esse tratamento, ou a gente não continuava juntos, né? E uma outra coisa é o seguinte, aquela primeira depressão que você teve foi uma depressão pós-parto. Mas depois você tinha sequenciais depressões, você caía em depressão de novo, mas aí já por causa do TOC. Isso. Que faz parte do problema de alguma maneira. E eu acho que a pessoa cai em depressão justamente porque, cara, eu não queria fazer isso. Racionalmente... Porque é um sofrimento, você sofre. Então você deixa de fazer coisas que você realmente gostaria de fazer para poder... Você fica prisioneira dos seus pensamentos. Você tem que fazer aquilo que o seu pensamento, né, mandou. É aquilo ali, agora, que você vai fazer, né? Você fica escrava dos pensamentos. E amor? Então isso te dá, te entristece muito, porque você não consegue se libertar. É isso. Eu acho que você se sente prisioneiro da sua mente, né? Prisioneiro da mente, isso. Prisioneiro da sua mente. Isso aí. E eu queria que você contasse um pouco, meu amor, porque assim, hoje já é bem mais comum, então as pessoas já sabem o que é TOC. Algumas pessoas têm uma ideia do que seja, porque hoje eu digo que só sabe o que é TOC quem tem ou quem convive com alguém que tem TOC. Caso contrário, ela ainda fica com aquela leve sensação de que é apenas uma mania ou uma frescura, como eu pensava antes, né? E está muito longe disso, porque o sofrimento que a gente passou e que a gente ainda passa por conta disso
É por isso que eu digo, é só para quem sabe, mas é quem tem ou quem convive com alguém, realmente muito próximo, né? Conviver de fato, né? Nem ter algum parente que mora separado, não, é conviver. Então essa realidade, mas ao mesmo tempo todo mundo já sabe o que é toque e o toque se manifesta de formas diferentes. Amor, então eu queria que você contasse um pouco só qual é porque todo mundo já sabe o que é toque, porque hoje realmente já é mais comum, embora eu vou insistir em dizer que só sabe mesmo o que é o toque quem tem toque ou quem convive diariamente com alguém que tem toque, tá? Porque caso contrário, ela tende ainda a achar que é apenas uma mania ou mesmo até uma frescura, como é o que eu pensava lá no início. Tá? E a gente sabe que o toque se manifesta de formas diferentes. Então tem gente que, por exemplo, tem o toque que é a questão da contaminação. Pessoas que têm que lavar a mão repetidamente a ponto de ferir, de tomar banhos de 4 horas. Inclusive isso a gente viu lá nessa mesma matéria na revista à época, né? Mas o seu não é assim, o seu é um outro tipo que também é muito comum, mas conta um pouco como é que é. Então, o meu é de limpeza e organização das minhas coisas, né? O meu ambiente é um ambiente extremamente limpo. Eu limpo várias vezes ao dia, né? Organizo e reorganizo. E isso me dá prazer. Mais engraçado é que eu tenho prazer em ver, assim, ver tudo limpo e tudo organizado do jeito. Isso, assim, no final, isso me dá um alívio. Tá tudo limpo. E isso aumenta a compulsão, né? Aumenta. Porque é como se fosse a droga, né? Exatamente. Você consome, você sabe que você não precisa fazer porque aquilo já está organizado, você vai lá e organiza de novo, né? Então é como se fosse uma droga. Eu sei que eu não devo consumir essa droga, mas você vai lá, consome e aí na hora você tem o prazer do consumo da droga. A compulsão está muito relacionado a isso. Aliás, a droga leva uma compulsão também, né? Tipo, a faxineira faz um pedaço, vai, limpa o banheiro. Aí eu vou lá, dou o meu jeitinho de novo, reorganizo tudo do meu jeito. Ou então às vezes eu falo assim, não toca não, deixa aí que depois eu boto as coisas do meu jeito no lugar. Então é mais ou menos isso, entendeu? E a gente começou a assistir filmes, um monte de coisa, a gente começou a estudar muito, eu comecei a estudar muito. Bom, e aí você começou o tratamento lá, né? Esse tratamento te levou a uma certa melhora por conta das drogas, né? Dos remédios. E eu fazia terapia, né? Ali, na verdade, na terapia eu descobri que coisas... Eu já tinha certas compulsões, já tinha pensamentos obsessivos quando criança, e só descobri na terapia, tá? Porque até então na desculpa, época... só porque eu acho que a gente viu em algum lugar, eu não sei se foi a médica, que falou que isso pode ter algum componente genético em alguns casos. Isso. Ela não deu essa confirmação, mas disse que poderia ter algum componente genético. Isso. Então... E que eventualmente, desculpa, é um gatilho dispara, um gatilho dispara. E a gente acha que o gatilho que disparou pro nosso, ou seja, você já tinha a tendência latente lá, mas morar na casa grande, né? Quando a gente foi morar numa casa grande, aumentou o grau de responsabilidade sua, que disparou lá o gatilho. E talvez o trabalho que você tinha também, que era um trabalho que tinha alta periculosidade. Isso tudo aumentava o teu estresse, ansiedade, e aí disparou. Exatamente. Acho que você teve um pico de ansiedade e disparou o gatilho do toque. Um deles foi o primeiro que eu comecei realmente. Ali eu voltava para casa assim, exausta. Era um trabalho que realmente, eu acho que ali foi quando aflorou, né? Foi o gatilho. Então, né? Aumentava o teu estresse e ansiedade junto com a responsabilidade de mãe, de trabalho, de esposa, e esse negócio deu um piripaque. Um monte de gente passa por isso sem ter esse problema, mas porque não tem lá latente essa questão, tá? Então, até hoje estuda-se, eles tentam descobrir a origem, o porquê e como surge o toque, mas no nosso caso
esse foi o caminho aí, embora a gente revendo lá o teu passado da infância, você se lembrou de alguns pensamentos obsessivos que você já tinha desde pequena. E compulsões, né? E compulsões. E eu não entendia por quê, né? Mas eu, de uma certa forma, eu já me isolava para ter os eu tentava neutralizar os pensamentos. Olha só, quando criança, eu tentava neutralizar os pensamentos que eu tinha, que eram ruins. E eu ficava, assim, às vezes horas no quarto tentando, né? Não, tem que tirar esse pensamento. E quanto mais você tenta afastar, mais ele vem, né? São os pensamentos intrusos, né? Então eu só vim descobrir isso, só descobri com 20 e poucos anos. Não, 30 anos. Acho que com uns 30, se eu não me engano. Não lembro. Também não, meu amor. Mas é importante aqui agora é o seguinte, legal, a gente já sabe. Peraí, eu tenho uma outra coisa, a mania de perfeccionismo. Né? Bom, isso por causa da organização, limpeza, né? Tem que ficar perfeito, aquela coisa dos objetos simétricos. Isso, então foi o perfeccionismo, exatamente. Mas eu lembro que onde eu comecei a me afastar do trabalho, porque eu, nas avaliações dos meus pacientes, eu ficava durante muito tempo lendo, relendo, para ver se estava tudo bem pontuado, bem... Era o perfeccionismo. Era o excesso, e eu ficava lendo, relendo, e aquilo ali me deixava bem estressada, até atender um próximo paciente. Então, na verdade, eu comecei a... provavelmente se você trabalhasse numa empresa privada, você teria sido demitida pelo tempo que você levava para entregar um diagnóstico. Exatamente. Porque começou a me atrapalhar assim, de repente, né? A coisa começou a evoluir muito rápido, né? Então, Moa, mas olha só, a gente... o ouvinte já sabe que... Já entendeu qual é o problema. Eu acho que talvez não... Como eu digo, só quem convive que sabe, mas que é um problema sério e a gente soube pelos profissionais que a gente confiava de que era algo que não tinha cura e que até hoje busca-se cura e tal, e tem isoladamente umas coisas meio loucas que fazem aí para tentar curar, em até tipo de cirurgia, mas com alto risco de você ficar, sei lá, ter algum problema. Ter algum problema sério, porque a gente está falando de cérebro, né? Mas tá bom, e o que isso causou pra gente? Como foi essa jornada uma vez que a gente descobriu e a gente começou a lidar? Assim, primeiro que eu acho que por muitos anos, apesar de a gente ter descoberto, e a gente está falando hoje com uma certa tranquilidade, eu acho que com total tranquilidade, hoje a gente consegue falar sobre esse tema com tranquilidade. Mas foram muitos anos de muito sofrimento e de muitas vezes a gente pensar em terminar. A gente assistiu filmes, histórias da maioria das pessoas que têm esse tipo de transtorno, elas acabam sozinhas, depressivas e sozinhas, porque é quase que impossível alguém, e eu incluo aqui a palavra quase, é quase que impossível alguém que tem esse tipo de transtorno conseguir conviver com outra pessoa. E é mão dupla, é tanto a pessoa sã quanto você que tem o transtorno, é difícil para os dois, né? A gente não precisa entrar em detalhes aqui você sabe que o médico na época me falou que muitos, isso já é uma coisa antiga, né? Uma coisa muito antiga, né? Então, há anos atrás que descobriram, mas já vem de longa data, as pessoas que né? tinham esse problema iam pro Pinel, botavam uma camisa de força. Não sabia o que tinha, porque é uma tortura psicológica, né? Então, a sensação é de loucura mesmo, né? Eram internados como malucos no passado. Exatamente isso que o médico falou. Você descobriu, ainda bem que você descobriu, porque muitos na época eram internados, iam para o manicômio. Eu não sei se na época ainda existia, depois acabaram aqui também na nossa cidade com o Pinel lá e tal, enfim, não sei se você ia, vai ser sempre a minha maluquinha, mas eu acho que sem necessidade de internar, mas houve momentos na nossa vida que foram muito críticos, e alguns deles eu acho que por proteção eu apaguei da minha mente. Você lembra de algum deles que tenha... gerado alguma situação muito ruim pra gente, que não foram poucas, eu sei, foram muitas.
Lembra não? Ai, Não lembra ou não quer falar? Ah, Tá mas tudo é que bem. são muitas coisas, né? Então vamos aqui na jornada aqui, coisas que a gente... Uma das coisas que eu acho que a gente tentou fazer, quando a gente descobriu que não tinha... e era assim, mesmo com tratamento com a melhor médica do Brasil desse assunto, a gente tinha subia 2 degraus e descia 1, né? E a gente, às vezes, existia uma regressão e a gente, caraca, porra, esse negócio não fica bom, não melhora. Eu ficava bem durante um tempo, depois eu tinha umas recaídas, né? Não era... Eu acho que o próprio remédio, alguns remédios, tudo bem, faziam até você se sentir melhor, mas tem um efeito, como é que chama no remédio, na droga? É o efeito colateral. Colateral, eu ficava completamente desligada. Era a única forma de me parar. Você ficava meio abobada. Então, porque a medicação pro toque são medicações assim... fortes, né? Bem altas. Então, e eu desligava, você conversava comigo e eu não conseguia manter meu pensamento ali, né? Por exemplo, você conversava sobre alguma coisa comigo, eu ali tentava focar, daqui a pouco eu já apagava da minha mente, né? Porque devido a tanta droga. Você tava lerda por conta das drogas. E aí, junto com essa lerdeza, de novo, vem... Mas era a única forma de me parar, você realmente. Você perde apetite sexual, você perde interesse por tudo. Ficava mesmo, tipo, lobotomizada, sabe? Aquela... Isso. Uma bobada total. E aí, tudo bem, não exercia as compulsões, mas também não fazia mais nada. Não. E, cara, a gente não precisa nem dizer a quantidade de problemas que isso gera num relacionamento a 2, né? Eu não tinha baixinha e nem para conseguir conversar, sabe? Ela não interagia direito. Mudamos as drogas, usamos drogas mais leves. Ih, cara, o quanto de experiência que fizeram com você. Foi muita grana também que a gente queimou aí buscando. Até que teve uma época que a gente começou a buscar, falar assim, cara, nós vamos apelar para o lado espiritual, né? E a gente começou a buscar diferentes religiões. Nós fizemos um tour nas religiões mais conhecidas, digamos assim, né? Pelo menos as mais conhecidas, a gente fez um tour em todas elas buscando. Então, qual o caminho? Se a religião é a gente se religar a Deus, vamos buscar qual desses caminhos que nos leva mais rápido lá, né? E nós fizemos um tour mesmo. Cara, passamos por muitas religiões buscando entender isso do ponto de vista espiritual. Tivemos algum progresso, eu acho. Sim, tivemos. E aí eu não vou dizer aqui que foi pela X ou pela Y, eu acho que foi pelo tour que nós fizemos. Isso. Tá? Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho que a gente aprendeu com cada uma das que a gente vivenciou, que a gente participou ativamente, né? E nós participamos ativamente de todas elas para poder, não é para poder falar assim, porque a gente sabia do tamanho do problema e não adianta a gente chegar em algum lugar, numa religião lá e achar que a gente vai estar bom no dia seguinte. Não tem. Então, vamos entender, vamos mergulhar e vamos fazer o que tem que ser feito, né? E aí a gente fez esse tour. Esse tour realmente fez a gente subir mais aí uns 2 degraus. A gente evoluiu, sim. E por quê? Eu acho que essa evolução, e aqui é importante pontuar essa coisa, meu amor, eu acho que foi muito de um crescimento pessoal nosso, mais do que tipo, cura do toque, porque não há cura do toque. Pelo menos a gente escuta isso até hoje, né? Você sabe a minha opinião, eu até hoje acho que a gente vai encontrar, porque a gente continua na busca. Então, mas que os principais profissionais conhecem esse assunto, repetem, e olha, acredite, a gente já testou muita coisa e testa até hoje diversas coisas para tentar encontrar algo mais próximo do que seria chamado de cura, né? E muito bem,
E se você aí, ouvinte, já passou por isso, conhece e eventualmente conhece, porque não dá pra gente contar de tudo que a gente já tentou aqui, né? Mas se você conhece alguma coisa ou alguém, pode mandar pra gente, ouvintes@casalnota10.com, a gente aceita de muito bom grado sugestões e dicas e matérias, outras, eu continuo sendo um estudante, a ponto de alguns médicos que a gente foi, eu acho que eu conhecia mais sobre o transtorno do que o médico. Impressionante, verdade. Isso aí. É impressionante. Bom, eu convivo, né? E eu estudo pra gente poder encontrar. Você vivencia, né? Há anos isso, né? O problema. Então, você sabe falar, você observa, né? E a gente está na busca. Então, assim, a questão das religiões foi isso. Eu acho que foi mais um crescimento pessoal, um aprender a lidar, fortalecer nós individualmente. Essa busca fortaleceu também o nosso relacionamento, então, né? fortaleceu a cada um de nós individualmente e fortaleceu o relacionamento. Que a gente fala de religião e todas as religiões, obviamente, são a favor dos relacionamentos fortes e duradouros, que é o que a gente busca para nós e o que a gente prega aqui no próprio Casal Nota 10. Então, isso foi um tour importante na nossa vida, foi uma fase realmente que eu acho que nos reconectou, não só com Deus, mas entre nós, né? E aí, bom, depois desse negócio, a gente ainda assim tivemos milhões de problemas, sempre quando, sabe, aí dá aquela aliviada e fica, eu acho que vale a pena a gente falar de novo da questão do nível, né? Que é igual a gente usou lá no episódio do ciúme. A gente já bateu 10 muitas vezes, nível 10, muitas vezes. Eu acho que nessas fases iniciais que a gente contou aqui, eu acho que a gente caiu pra... Tá, eu vou deixar você falar, porque na verdade como você a palavra certa é portadora, é horrível, mas eu acho que é isso, né? Portadora de toque, né? Portadora de toque. Triste, tá? É triste. Mas você que é portadora, assim, qual nível que você acredita que está hoje? Porque isso pode ajudar, porque assim, a gente fala com tanta tranquilidade hoje com todo mundo sobre isso, que as pessoas podem falar assim, ela tá curada. E mais do que isso, esse foi um passo importante. Isso foi um passo importante também. Me lembra de falar do nível aqui. Vamos voltar no nível, tá? Não vamos falar no nível agora não, porque tem outras coisas. Mas o nível era 10. Tá bom, baixinha, mas eu acho que é importante para quem tá nos ouvindo entender essa jornada, porque basicamente o que a gente está falando é de problemas que acontecem e que impactam na vida dos casais. No nosso caso aqui, a gente está contando um transtorno que não tem cura, mas que nós optamos, enquanto casal, em buscar, em aprender a conviver com esse negócio. E para aprender a conviver, a gente tinha que encontrar uma maneira de fazer com que ele tivesse o menor impacto possível no nosso relacionamento. Porque senão a gente ia se separar, como a gente pensou. Não foram dezenas de vezes, foram dezenas de vezes por dia. Então eu pensava pelo menos 10 vezes por dia em me separar de você, por causa desse troço. Então, eu sei que lá no início, quando a gente descobriu, antes mesmo de descobrir, era nível 10 o impacto no nosso relacionamento. Aí teve um momento que a gente descobriu o que era e achamos a médica e começamos um tratamento com a psiquiatra lá, do que foi do Roberto Carlos. E começamos a entender melhor o problema. E aí esse nível caiu para quanto? Caiu para 8. Ah, legal. Então, beleza. Aí a gente andou mais um pouquinho, evoluiu. Acho que sobe um pouquinho, desce de novo, até que a gente fez o nosso tour nas religiões. Que nos ajudou muito. Que a gente está falando de muito tempo aqui, eu não sei nem quanto tempo, se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos que a gente levou não sei também, não nessa jornada aí. Mas a gente fez uma jornada e aí caiu para quanto? De 8 caiu para quanto? Então, diríamos que desceu mais uns 2 aí. Caiu mais uns 2. Desceu mais uns 2 degraus, acho que caiu para 6. Justo. Pô, mas para quem convivia, ainda era difícil de conviver. Mas para quem experimentou o 10, o 6 estava legal. Tava legal, a gente tava... E mais, e sempre aquele sentimento de que, poxa, se nós chegamos no 6, a gente consegue descer mais. Consegue descer mais, com certeza. E a gente consegue ainda ter uma vida melhor. Então, baixinha, mas tinha outra coisa que impactou muito, inclusive, que fazia com que outras pessoas, tipo amigos e parentes,
de alguma maneira, quisessem, eu vou falar aqui do meu lado, me poupar desse sofrimento que eu também tinha. Uma vez que quem tinha o problema era você, era natural que pessoas mais próximas a mim e até parentes quisessem me libertar desse problema. Por que você fica com essa menina que tem esse problema e tu tá sofrendo tanto pra caramba? Então sai fora dessa relação, né? Isso gerou um impacto enorme e influencia. São pessoas que você gosta, pessoas que você confia, querendo, até desejando que você termine um relacionamento para poder te ver melhor, né? Então isso tinha do meu lado. E, aliás, eu me lembro de alguns momentos de crise que você tinha, que até parentes seus chegavam a ficar com pena de mim. Ficar com pena de mim. Cara, se você terminar com ela, nós vamos entender, nós vamos compreender. Olha só, sabia que isso já tinha acontecido? Nós vamos entender perfeitamente, vamos compreender, porque eles viam o sofrimento que eu tinha por tabela, por conviver e pelas crises que a gente passou, os problemas, as brigas. E como na época a gente ainda recebia pessoas em casa, e aqui é um ponto importante a gente abordar, que uma das coisas que é um dos pontos que fez a gente, eu acho que descer, mas talvez 1 ou 2 degraus, foi quando a gente assumiu, né? Assumimos que temos isso e que convivemos com isso. Vamos a contar publicamente. Quem quiser, dos parentes, da família, dos amigos, quem quiser estudar mais, a gente não precisa dar nenhum curso sobre toque. Quem quiser estudar mais e entender, ou quem quiser achar que é uma frescura, que ache, mas a gente resolveu contar isso publicamente. E aqui é importante a gente falar isso porque... Você resolveu assumir isso, de fato, assim. Assumir, tô contigo, né? Porque... Tô com você e vamos contar para todo mundo que você tem toque e que a gente tá tentando lidar com isso. Porque você lidar com isso sozinho é muito ruim, é cruel, porque a vontade que você tem realmente é de se isolar, literalmente se isolar. E ficar ali escravo mesmo das suas manias. E ponto. Né? Então... E aí, escravo das manias, leva para uma depressão. Essa depressão pode levar ao suicídio de tão profunda que leva a pessoa, porque as pessoas se afastam, você fica sozinha e isso pode, sim, chegar como já aconteceu, diversos casos que a gente já, nesses anos de estudo do assunto, a gente já viu que pode levar. E aí, quando a gente assumiu publicamente e assumiu para a família e falou, olha, esse é o problema, está diagnosticado, está aqui e a gente está tratando isso da forma que a gente pode. Claro que a gente ouviu uma série de sugestões, ideias, algumas absolutamente sem pé nem cabeça, que não faziam sentido, outras que a gente já tinha experimentado e não tinha funcionado, mas que isso já foi um alívio de alguma forma. Eu acho que só o fato de compartilhar com as pessoas, em especial as pessoas mais próximas, né? Agora, pela primeira vez, eu acho que no podcast a gente fala até com gente que a gente ainda não conhece, e que a gente aumenta muito, porque a gente, ao longo dessa jornada, nós descobrimos muitas pessoas que tinham e não compartilhavam. E às vezes... Você escutava eu conversando com alguém, é isso? É isso. Você conversava com alguém, às vezes a gente se encontrava com alguém, até em banco. Quando você começou a tornar isso público, você conhecia alguém, você contava. E aí algumas pessoas, claro que não é todo mundo, mas algumas pessoas diziam, cara, eu tenho esse negócio. Então, de alguma maneira, você ajudou, seja contando já a jornada que você teve, as coisas que você já fez. E eu acho que a ideia aqui não é dar nenhum curso de toque para ninguém ou de transtorno. Hoje existe quase que a lista é enorme de transtornos comportamentais, né? Então, tem TDAH, tem uma lista gigante. Aliás, essa médica, a gente pode falar o nome dela ou não? Não, né? Então tá bom. A baixinha não quer contar o nome dela. Mas é alguém muito famosa que tem dezenas de livros sobre diversos transtornos. Então, se eventualmente o ouvinte tiver, provavelmente já passou por ela e já sabe de quem a gente está falando. Então, tem livros de diversos transtornos. Assim, e cada vez
aparece um novo transtorno comportamental, né? E alguns deles se conectam, né? Tem pontos em comum, seja ansiedade exacerbada. Sempre um transtorno. Normalmente tem uma ansiedade. Na grande maioria um transtorno de ansiedade severa, né? Que hoje, por si só, já é considerado um transtorno. Mas eu queria voltar nesse ponto aqui, meu amor, que a gente, quando a gente começou a compartilhar isso para o mundo, isso já me deu um alívio, né? E aí eu acho que a gente foi para 5. A gente caiu para 5. Concorda? Ou seja, lembrando aqui, não é o toque caiu para 5, né? Mas o impacto do toque na nossa vida conjugal e na vida da baixinha também, individualmente, tá? Ao ponto de, no momento que a gente começou a compartilhar isso, contar isso, a nossa vida social passou a voltar a ser normal. E aí eu falo aqui de vida social, de sair, encontrar com amigos, viajar e coisa do gênero. Porque a tendência de quem tem toque e não compartilha é se esconder, né? É evitar o contato social. Exatamente. E isso é importante, por isso que eu acho que é importante compartilhar aqui. Porque a gente voltou a ter vida social e isso já melhorou muito. E junto com isso, a gente teve que tomar uma medida muito drástica, que gerou um impacto na nossa vida. É que nós entendemos que a gente não podia mais receber, isso é duro de falar, inclusive publicamente, mas que a gente não tinha condições de receber ninguém fora do nosso absoluto núcleo familiar, e aí eu estou falando de núcleo familiar Cadinho, Baixinha e o nosso filhote, na nossa casa. Hoje o nosso filhote já está grande, já não mora mais com a gente, mas a gente teve que tomar essa decisão, porque todas as vezes que e eu adoro poder receber pessoas, eu tive que abrir mão disso, porque isso gerava um nível de ansiedade tão grande na baixinha, ter que receber alguém, e não é pela questão de receber, é porque como o toque da baixinha, ele se apresenta muito mais aparentemente no nosso ambiente onde a gente vive, e eu já estou acostumado, ela não se importa com a minha presença mais, né? Mas com uma presença de outras pessoas que vão olhar e vão perguntar por que você está fazendo isso repetidamente, ou por que você está fazendo isso, ou mesmo ela pegar, sei lá, e ficar preocupada com alguém que entrou, sei lá, com um sapato sujo, ou coisa do gênero. Comer um pedaço de pão que vai cair no chão. E que vai cair farelo no chão, coisa do gênero, e que ela vai ter que limpar depois, e que ela, na verdade, ela vai querer limpar naquele exato momento. Exatamente. Ela não vai conseguir deixar para depois. Isso vai transparecer, e aí ela vai... Bom, não é que ela vai, isso aconteceu porque eu forcei a barra para a gente receber pessoas por algum tempo, e em alguns casos foi um caos total na nossa vida. Você entrava em depressão logo na sequência, porque o pico de ansiedade era tamanho que você entrava em depressão, e a gente passava alguns meses para poder sair da depressão. Exatamente. Então essa foi uma decisão pesada, e isso significou, aqui importante também, que a história de quando um casal está decidido em superar um desafio, alguém ou os dois têm que abrir mão. E assim, normalmente um casal, todos dois abrem mão de alguma coisa, né? E nesse caso foi um momento que eu me lembro que eu tive que abrir mão de algo que era extremamente importante para mim. Mais do que importante, isso gera um constrangimento enorme, porque a gente não recebe família. Então, na nossa casa hoje, e eu acho que tem um histórico aí, a gente pode falar sobre isso, né? Que a gente foi morar numa casa grande, mas bom, a gente já volta aqui, não me deixa esquecer. A gente não recebe na nossa casa nossos pais, nossos irmãos, a gente não recebe na nossa casa. Só para ter uma ideia do quão impactante isso foi em nossa vida, e ainda é. Isso ainda é um incômodo. Meu filho, minha nora, recebo, mas eles já sabem. Mesmo assim, eles já conhecem exatamente. A nossa nora tá namorando com o nosso filhote há 5 anos. Então, assim, é óbvio que já convive com a gente há tempão, já sabe da questão. E quando ela vem à nossa casa, ela já sabe dos rituais, que ela, inclusive, vai ter que passar por esses rituais. E outra coisa que a gente aprendeu a fazer de alguma forma é trazer um pouco de humor
Ou seja, brincar com esse assunto. Você falou da Nora agora, e eu me lembro que a gente brinca muito com ela, e ela também já percebeu que ela pode brincar com a gente, com o assunto toque. Não, meu filho também, o tempo todo brincando comigo. Ele já te zoa por conta disso. E... Bom, mas esse foi um ponto que a gente teve que abrir mão para poder cair um pouco esse nível. Então, assim, toda vez que eu trouxer alguém, você tende a entrar em depressão. Então, cara, eu não quero que você tenha depressão novamente, e eu não quero passar pelo estresse. Receber amigos tem que ser um prazer, e não um estresse, uma ansiedade. Isso gera um estresse, uma ansiedade. Não, na verdade, assim, mais ou menos assim, olha, daqui a um mês vai vir um casal, aqui um exemplo, tá? Eu já começo a passar mal de agora. Começa a sofrer. Mas é quando isso, um mês antes. Então, já começa a tortura psicológica. E aí o que a gente faz? Assim, com parentes, os parentes já sabem, né? As pessoas mais próximas já sabem. E quando é amigos, às vezes, eu faço um amigo, eu tenho que contar isso, né? Agora vai ser um pouco mais fácil, que eu vou falar assim, assiste o episódio tal do Casal Nota 10 e, por favor, não fique chateado comigo, né? E uma coisa que eu acho que as pessoas têm dúvidas é o seguinte, mas então se ela é assim em todo lugar, né? E não é. Ela é assim nos ambientes onde é de responsabilidade dela, né? É de sua responsabilidade. Porque aí por exemplo, nós vamos com o maior prazer na casa dos nossos amigos e na casa dos nossos parentes, né? E a baixinha não tem nenhum problema, porque aquele ambiente não é de responsabilidade dela. O problema é o ambiente onde ela tem que controlar, né? Até no hotel mesmo. Se eu for para um hotel... Se a gente ficar pouco tempo, tudo bem. Mas é um local que eu coloco as minhas coisas, eu tenho que organizar. Dificilmente eu deixo a menina entrar para limpar, né? Porque eu quero ter ali aquele espaço que ninguém mexa das minhas coisas, tire do lugar tem que ficar do jeito que eu coloquei. Ou seja, ela não quer nem deixar o serviço de quarto, arrumar o quarto, porque senão vai tirar do lugar alguma coisa que ela entendeu que tinha que estar naquele determinado lugar lá. Exatamente. Puxa, então, amor. E eu tinha uma coisa que eu pedi pra você me lembrar de falar, pô. Eu lembrei, já que você não lembrou. Olha, nos primeiros episódios eu falei que você tinha memória melhor do que eu, mas eu tô me saindo melhor do que você, hein? Exatamente. Que era o seguinte, tudo começou, a gente falou aqui que tudo começou quando a gente foi morar numa casa grande. Isso. E uma das coisas que eu tive, mais uma das coisas que eu tive, aí, ó. Sabe o que eu tô vendo, meu amor? Olha só, no início do nosso namoro, e muitas coisas que eu já até que admiti que eu forcei você, de alguma maneira, a fazer do meu jeito, o transtorno obsessivo compulsivo me obrigou a ter que mudar uma série de valores, de pensamentos ou de crenças minhas para preservar o nosso relacionamento. E uma delas é que eu sempre quis morar em um lugar grande e tal, aquela coisa toda que todo mundo tem, né? A casa própria, grande, piscina, churrasqueira, bibibi, bababó. E a gente chegou a ter, mas foi só uma. Porque logo lá a gente descobriu e a partir de então a gente começou a se mudar cada vez com mais frequência e a gente ainda está nessa batida, né? Cada lugar que a gente mora a gente fica menos tempo do que o anterior, tá? A gente vai chegar num dia que a gente vai morar um dia em cada lugar e eu acho que a gente já tem um plano para isso, mas tudo bem. Mas é lá no final dessa jornada aqui. E a gente começou a morar em um lugar cada vez menor. Hoje a gente mora num lugar que você contesta, que eu acho que tem 80 ou 60? 60 metros quadrados? 70. Mas a planta lá, nós estamos com o bloquinho aqui do... Mas assim, não é tão pequenininho, não. Temos um varandão. Peraí, agora tu não vai poder contestar mais. Eu tô com o bloco do IPTU aqui. Temos o varandão, temos quarto suíte. Não é tão pequeno assim, não. Não, mas pô, você tá com vergonha de falar que a gente mora num lugar pequeno, cara? Qual o problema? Não, aliás, mas eu não acho você ainda. Me ensinou. Não, porque eu quero menor que isso. Você ainda não acha que você está conseguindo enxergar aqui, não? Não. Mas eu sei que aqui tem em algum lugar, então eu vou encontrar enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou encontrar área edificada, 66 metros quadrados, olha lá. Conta com a varanda? Essa varanda conta com a varanda. 60, então nós moramos hoje
em 66 metros quadrados. Nós viemos, eu sei lá de quantos metros quadrados, mas eram muitos, não eram poucos. Além da área externa da casa. É pedaço grande esse aqui, né? Então, mas olha só, como a gente falou. E aí, uma coisa que eu mudei, de verdade eu mudei. Hoje eu entendo que, até porque a gente não recebe e ninguém em casa e tal, é para nós dois só, eu entendo que, de fato, a gente não precisa de muito espaço para viver e viver bem e confortavelmente. A gente pode estar sempre em lugares onde tem uma estrutura que a gente possa usufruir da estrutura, que é o caso hoje. A gente mora num lugar onde o condomínio tem uma infraestrutura que a gente pode usufruir da piscina, disso, daquilo tudo, sem ter a responsabilidade de limpar a piscina, academias e essas coisas todas. Então isso é legal. Isso foi uma coisa que foi difícil para mim, mas hoje eu compreendo e até defendo que a gente não precisa realmente de muita coisa para viver bem e com conforto, tá? Mas foi forçado. Eu tive que aprender na marra isso daí. E a gente tem uns planos futuros aí bem loucos até, que talvez um dia a gente compartilhe, mas não vem ao caso aqui nesse episódio. Então, você esqueceu de uma parte. Qual foi? Pode falar, o que você está nadando? O que é isso? Ela está fazendo gesto aqui para mim, eu não sei o que ela está falando. Não, cada um foi morar. Isso aí vale um episódio, mas eu vou citar. Não, porque eu acho que a gente tem que ter um episódio só sobre isso. Tá. Mas realmente foi importante, legal. Olha só, teve uma fase que estava tão braba, numa daquelas que eu acho que a gente melhorou e depois deu uma subida assim, né? Eu acho que tu entrou numa depressão e tal. E na verdade também porque eu não queria atrapalhar o nosso filho. Estava num período onde estava legal, ele estava se preparando para aplicar para uma universidade fora, então... Mas ele aplicou, foi nessa época que a gente foi, não? Estava fazendo intercâmbios e já com meta para poder fazer... Tá, então a filhote ia voar, né? Ia para estudar em outros lugares, outros países e tal. E aí a gente aproveitou para colocar um experimento, mais um experimento na nossa vida. Tipo, eu estava num quadro também, de novo, aquela recaída. De depressão. E eu ficava pior ainda, tipo assim, eu não queria que ele me visse ali sofrendo, chorando, né, aquele período severo, agudo, né? Porque a gente não queria que isso impactasse na vida dele. A gente tentava proteger ele o máximo para que esses problemas nós absorvêssemos sem... Ele sempre teve uma cabeça muito boa, mas poxa, tá próximo de alguém que tá ali depressivo, chorando o tempo todo, assim, não é legal, né? Então, eu não queria que ele passasse por isso. Ele precisava estar com a cabeça muito boa para se preparar. Então, para essa decisão que a gente tomou, que não foi só isso. Isso foi uma coisa que eu acho que teve o maior peso, mas tinha inclusive um desejo, eu acho que seu, e uma necessidade nossa, meu amor. E embora a gente na época não tivesse conversado sobre isso, mas uma necessidade nossa de quase que ter um descanso. A gente precisava descansar um pouco de cada um de nós. É verdade. Tava muito duro viver aqueles problemas dia a dia. E aí veio, e eu acho que esse tipo de ideia, eu acho que o ouvinte agora vai escutar isso, provavelmente já deve estar imaginando o que foi, mas é uma coisa que só pode surgir de quem se ama, de quem quer e acredita que a gente tem que superar os desafios juntos. Foi no período que ele, até uns 2 anos. 2 anos, olha só, nós moramos separados. 3 anos. Olha só, nós moramos separados. E aí, ó, aqui a palavra separado tem um risco aqui da pessoa entender que a gente se separou. E foi interessante até porque eu me lembro que quando a gente compartilhou isso, quando a gente tomou essa decisão, olha só que tudo tem impacto fora do núcleo familiar, né? Por que é? Porque foi quando ele fez 15. Ele estava para fazer 15, 16, 17, 18. 18 ele passou para a universidade fora. Então foi quando foram 3 anos, foi quando ele foi estudar fora que você voltou. Ah, beleza, porque aí a gente não tinha mais o problema dele estar vivendo aquele problema junto com a gente. Exatamente. Aí a gente voltou a morar juntos, quando ele passou para a universidade. Foi morar fora. Beleza. E aí a gente voltou a morar juntos, 3 anos morando separado. Foi uma experiência que vale um episódio inteiro só sobre isso. A gente vai fazer um episódio sobre isso, trazendo inclusive experiências de outros casais, alguns casais até que a gente
considera que tem o selo Casal Nota 10 também. A propósito, essa é uma ideia, outra ideia que a gente teve para o podcast, uma parte aqui, né? Um parênteses. A gente, em algum momento, a gente vai começar a conversar, trazer para o podcast conversas com outros casais que nós, Cadinho e Baixinha, daríamos o selo CN10, ou seja, o selo de Casal Nota 10. E um dos temas que a gente quer discutir é essa questão aqui do que isso hoje pode ser visto por alguns mais moderninhos, uma coisa legal. Alguns já experienciam isso, de morar em casas separadas, e outros acham um absurdo. É absurdo esse que nós ouvimos e sentimos agora, de parentes e amigos. Tipo, agora não vai durar muito, agora é o fim. Legal, agora que eles decidiram morar separados, agora eles vão separar. Pronto, agora vamos separar de vez, né? Isso, pronto, acabou. Agora virá o divórcio. Né? Esse divórcio que já rondou eles tantas vezes, embora eu acho que a gente nunca tivesse compartilhado, estamos falando aqui de questões e pensamentos nossos, né, internos. E as pessoas acreditavam que ali acabou. E olha, nós passamos 3 anos depois, por conta realmente do nosso filho ter ido morar um tempo fora. Mas 3 anos vivendo intensamente. E isso é o que é maneiro. Mas isso fica para o episódio. Isso fica para o episódio sobre experiência de viver separados, tá? O máximo que eu posso dizer para vocês, morar em casas separadas, né? Mas sempre juntos. E eu diria, foi uma experiência tão legal que a gente até pensa em fazer de novo em algum momento, beleza? Agora, você tem que acompanhar a nossa jornada para você ver o episódio que a gente vai falar sobre isso, porque tem vantagens, desvantagens, problemas que a gente também teve que superar e experienciar nesse momento. O toque, mas de novo, isso só veio à tona por conta do toque, né? Não, toda a nossa vida mudou. Tudo mudou? Tudo. Legal. E aí a gente conseguiu descer aí mais uns degraus, hein? Caiu para que nível? A gente já estava em nível 5, ou seja, passa por média, né? É aprovado por média. A gente caiu para quanto? 3? Eu acho que depois dessa experiência, durante essa experiência, depois dessa experiência, a gente dá para dizer que caiu para 3? Caiu bastante. Ou seja, o problema em si, o toque, a gente conseguiu aprender ainda a lidar mais com ele e reduzir os impactos dele no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, chegando ao nível 3. Muito bem. Teve algum ponto muito relevante que a gente esqueceu de contar aqui, eu acho que nesse episódio, com relação a esse grandíssimo, talvez certamente o maior problema. E por que é o maior problema? Porque esse problema a gente continua convivendo com ele. Ele dorme e acorda com a gente todos os dias, certo? Existe outro tipo de problema num casal que é incurável, a não ser um problema como esse? De transtorno talvez tenha, né? Talvez problemas de deficiências físicas também, que podem impactar em relacionamentos. E hoje a gente compreende e entende quando a gente vê um casal onde um é deficiente físico, das dificuldades e o quanto isso pode impactar na vida deles por conta de transtorno mental. E eu acho que todos os transtornos mentais, em escalas diferentes, de formas diferentes, impactam em relacionamento. Impactam muito. Né? E ainda que você seja solteiro, com a vida, com os pais, ainda se estiver morando com os pais, no nosso caso, do nosso relacionamento. Impacto negativo, né? Mas aí qual é o grande aprendizado? O que a gente tirou de positivo? Porque a gente acredita muito nisso, que ainda que vivendo com problemas, ainda que os desafios da vida ou nos relacionamentos surjam, e vão sempre surgir, né, problemas, não existe problema. Não tem como dizer, sempre vai ter problema, né? O próprio casal nota 10 é um casal que está sempre em busca do 10, né? Mas não está sempre no 10. Problemas sempre aparecerão, né? A gente tirou, assim, ele trouxe coisas positivas. Ele trouxe muitas coisas positivas. E uma delas eu acho que foi o crescimento pessoal nosso. Isso. Espiritual. Nossa busca, né? Nossa busca nos levou a isso, a nossa reconexão a Deus, ao universo, ou o nome que o ouvinte quiser dar, não importa.
É o nosso amor, né? O nosso amor fortaleceu, sabe por quê? E eu acho que aqui é o principal aprendizado. Tem um ruído chato que deve estar aí na gravação, mas vai ficar, né? Porque eu não vou editar isso não. Como é que chama? Fumacê, né? Fumacê. A gente mora numa região assim bem próximo da natureza e passa um fumacê aqui de vez em quando. Para espantar os mosquitos. É que é o seguinte, impressionante. Quando a gente tem um desafio, um problema num relacionamento e a gente trabalha juntos para superar, quando a gente supera, o relacionamento se torna mais forte. E eu diria que, se lembra que num episódio a gente usou a palavra blindagem? É como se a blindagem começasse a ficar cada vez mais forte, cada vez mais resistente. E aí isso significa que você fica mais forte para superar até problemas ainda mais pesados ou mais difíceis. De certa forma, eu acho que a vida é assim, né? É assim que a gente aprende a viver, é assim que a gente cresce. E esse, como eu falei, é um problema que a gente convive até hoje e que nos ensina até hoje sobre a vida, sobre nós, sobre o que é normalidade, o que é normalidade. A gente já discutiu isso milhões de vezes. O que é ser normal, né? O que não é normal. Eu vou contar um caso. Conte. Eu lembro. Compartilhe. Um psiquiatra me atendendo. Aí falou assim, bom... Peraí, repete essa parte. Psiquiatra me atendendo. Um dos psiquiatras que te atendeu. Ele falou assim, no final, né, das consultas, dos atendimentos, ele sempre falava assim, agora eu quero que seu esposo entre aqui, eu quero conversar com ele, tá? Mas aí, teve uma vez que ele falou assim, não, falou com você. Foi, porque eu entrei. Foi isso mesmo, isso mesmo. Achei que tivesse sido comigo. Mas fala aí o que o psiquiatra falou pra você. Sei lá, ele começou a contar lá como é que foi a conversa contigo, enfim, o diagnóstico, o tratamento que ele estava sugerindo. A gente estava numa revisita lá, que a gente fazia de épocas em épocas. E ele começou a me perguntar como era pra mim a convivência com ela. Provavelmente ele tinha esse problema com outros pacientes e os problemas conjugais que eram gerados por conta do transtorno. E aí eu falei e ele falou assim, olha, você precisa ser estudado, que você é normalzinho demais pra mim. Então foi isso. Aí depois uma outra consulta que eu fui e ele falou isso, né? Ele falou assim, olha, o seu marido precisa ser estudado. Porque ele é normalzinho demais pro meu marido. Agora tu vê, o cara queria me tratar, queria ganhar mais um paciente ali. Eu falei, sai pra lá, pô. Né? Deixa esse ser equilibrado aqui diante de mim, porque ele que tá me ajudando, né? Então a gente se ajuda, né, meu amor? Você sabe disso. Mas então eu acho que é isso. Assim, o grande ensinamento que eu acho que a gente pode levar para todo casal nota 10 é que, cara, esse problema, eu sei que ele é enorme, mas eu não posso dizer que o nosso problema é maior do que do seu relacionamento. E eu acho que nem você pode dizer que o seu é maior do que o nosso, ou menor também, sabe? Porque cada um tem o seu tipo de problema, é um contexto diferente, é uma vida diferente, é um histórico diferente, é uma experiência que você tem com o seu parceiro ou parceira, que você uma experiência diferente, crenças que você trouxe da vida com teus pais, né, do que você experienciou com teus pais, se seus pais foram separados, se não foram, se tiveram uma boa convivência, se não tiveram. Tudo isso, de alguma maneira, a gente traz para o nosso relacionamento. Então, todos os relacionamentos são incomparáveis. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, uma das coisas que é que é comum a todos os relacionamentos, e naturalmente à vida, é que todos nós teremos problemas a superar. E hoje eu acredito que a gente tem problemas cada vez maiores, cada vez que a gente supera. Porque você pode no primeiro problema se separar. E aí, obviamente, você não vai ter um outro problema mais, pelo menos com aquele relacionamento. Mas se você construir um outro relacionamento, você terá outros com eles. Com certeza. Alguns problemas são parecidos, como de diversos temas que a gente vai trazer aqui, já trouxe, como por exemplo ciúmes, sobre trabalho, como aliar trabalho num relacionamento conjugal. Os hábitos diferentes, né? Diferenças de hábitos, de crenças, de tudo isso impactam. Isso acontece em todos os relacionamentos. Mas a vontade e a crença
de que é possível construir um relacionamento como a gente prometeu lá na igreja. Eu não sei qual é a crença do ouvinte, mas como a gente prometeu que seria para sempre, né? Que dure para sempre, né? Como é que o padre fala, que eu já nem me lembro? Eu me lembro que... e outra coisa, não é só isso não. E ele fala lá, a fala todo mundo conhece, aparece nas novelas, o Caramba 4, mas aquela história. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Então, cara, por que a gente esquece disso depois que a gente casa? Sabe? E, cara, e a gente só consegue lembrar dos momentos ruins. Cara, mas no meio desses momentos ruins, tá recheado de momentos legais, momentos gostosos, cara. E que o que a gente precisa fazer dos ruins, e especialmente se é como esse que a gente acabou de relatar agora, que é dito pelos médicos como incurável, cara, a gente vai ter que conviver com ele. E o que a gente faz? A gente se separa? Não, a gente aprende a conviver e a gente faz com que ele tenha um impacto cada vez menor no nosso relacionamento. E cada degrauzinho desse que a gente consegue reduzir do impacto dele no nosso relacionamento, a nossa blindagem fica mais forte. Mais uma vitória. E é mais uma vitória. E a gente comemora e a gente fica feliz e a gente tem uma vida cada vez mais fluida. Eu ia usar a palavra normal, mas que normal, a gente conhece outros casais, mas equilibrada, eu acho que é a palavra. Mas o equilíbrio, ele nunca é constante, né? O equilíbrio, você tá sempre em busca do equilíbrio. E é o nosso caso aqui, estamos sempre em busca da nota 10. E a nota 10 baixa, volta e a gente vem para cá, vem para lá. Então, queridos ouvintes, eu acho que a principal lição, e eu acho que se eu puder... eu acho que essa parte final é a parte... qual o nível que a gente está agora? Eu diria que a gente está no nível... 2. Nível 2. Ela colou, tá? Eu escrevi no papel que eu fui falar... Ela colou. Nível 2. Então a gente está alinhado. Né? Diferente do episódio anterior, que a gente não está alinhado, isso gerou um certo estresse. Mas tudo bem. Nesse caso a gente está alinhado. É nível 2, tá? Então assim... 0, só se a gente encontrar a cura, né? Estamos equilibrados, né? Não, estamos no nível 2 aqui. Então, assim, eu acho que a principal coisa, que essa era a mensagem que eu queria deixar final. Cara, problemas você terá no seu relacionamento, mas é fato, quando vocês dois decidem superar juntos esse problema, e isso significa realmente ambos abrirem mão em algum aspecto da vida, em alguma dimensão, em alguma coisa, quando a gente supera ou quando a gente avança, na melhora, né? Ou mesmo na solução do problema, porque vários problemas que nós passamos na nossa vida nós resolvemos, literalmente, passado, e alguns deles a gente sabe que não voltarão, né? Que são coisas que realmente são curáveis, digamos assim, né? Coisas que não estão relacionadas a doença, até doenças mesmo. Quando a gente faz isso, a gente se torna mais forte, a sua relação se torna mais forte com a pessoa. Então, se você quer ter um relacionamento duradouro, então supere os problemas juntos. Converse sobre os problemas. Busquem alternativas, soluções. Se não funcionar uma delas, busque uma segunda estratégia, uma terceira estratégia. Mude. Erro e acerto. A vida é assim. Não existe um manual da vida. Não. E não existe um manual do relacionamento. Talvez até exista, nunca pesquisei. Nem eu. Mas se existir, eu não acredito nele. Sabe? Porque não tem, cara. Cada história é uma história. E você, ouvinte, tem a sua história, então busque o seu manual, porque o seu manual só vai funcionar para você. Agora, compartilhar a história pode fazer com que pelo menos a gente te inspire a superar problemas independente do nível dele. Se você acha que é bem menor do que esse, então agora já sabe que não há motivo para você não superar, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Eu não sei o que é o próximo episódio, eu só sei que o próximo episódio vai ser muito legal. Você já sabe? O próximo episódio é da Morar Separado. Tu já deu o spoiler? Então tá bom. Então fica com a gente no próximo episódio, segunda-feira, às 6h17, nós vamos falar sobre a experiência de morar separados. Aloha, aqui é Cadinho. Aqui é Baixinha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.